Olá a todos, meus jumentinhos. Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho deste canalzinho. Eu sou o Jovem Professor e no vídeo de hoje estamos aqui para responder a questão número 2, que para alguns pode falar, meu Deus, não tá faltando nada não, 2 linhas para uma questão de matemática, mas não, é o suficiente, eu vou te mostrar o porquê. É uma questão onde exige de você a interpretação e também a habilidade de desenhar e observar as dimensões de um objeto 3D. Bora lá então, uma questão completa, uma resolução completa ou uma cola completa, seja lá o que você estiver atrás, né? E espero muito que eu te ajude no final desse vídeo. E se eu te ajudar, não se esquece, tem muita gente que se esquece. Comenta nem que seja um obrigado, porque o seu comentário me ajuda demais. Hoje em dia o comentário vale muito mais do que o like. E tem gente que nem o like deixa pelo menos obrigado, só OBG. OBG já é o suficiente, tá? Por favor. Olha só, questão número 2. Qual é a medida da aresta de um cubo que tem 120 centímetros cúbicos, 125 centímetros cúbicos de volume? É só isso, professor, que ele dá de informação? É, mas é o suficiente. Olha só, ele diz somente isso, que é 125 centímetros cúbicos de volume. E também o que ele quer como resposta? Ele quer saber a medida da aresta. De quê? Do cubo. Então, significa que é um cubo. Então bora colocar um cubo aqui, ó. Eu já deixei aqui prontinho, um cubinho aqui pra gente usar como exemplo. Ah, professor, isso aí é o cubo da questão número 1. Olha só, que jovem mais esperto, né? Ele quer que a gente determine a medida do cubo, da aresta do cubo. O que é aresta? Aresta são esses segmentozinhos aqui, ó, tá? Isso aqui é aresta. Um cubo tem quantas arestas? Muitas, professor, tem muitas mesmo, ó. A gente olha aqui, ó, na base vai ter 1, 2, 3, 4. Na base superior vai ter 1, 2, 3, 4. E na lateral vai ter 1, 2, 3, 4. Então 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 mais 4 dá quanto? Dá 12. Então tem 12 arestas. Ele quer saber apenas qual é a medida da aresta, ou seja, de uma dessas arestas. Já que a gente sabe que é um cubo, o que significa ser um cubo com relação às arestas? Significa que todas as arestas têm a mesma medida. Bora lá colocar, ó. Por que eu estou colocando de A? Porque eu não sei o valor dessa aresta. Já que a aresta começa com A, eu vou chamar de A. Se tu quiser chamar de X, sem nenhum problema. Mas o que tu tem que saber é o seguinte. Se você chamar essa aresta aqui de X, significa que essa aresta também vai medir X. E essa aresta também vai medir X, tá? Mas como é aresta, eu vou chamar de A. A e A. Todas elas vão ter a mesma medida. Agora, olha só. A questão só fala apenas isso, que o volume é 125 centímetros cúbicos. Então, ele fala o seguinte, que o volume do cubo, o volume é 125 centímetros cúbicos, né? Porém, a gente pode melhorar isso, pois a gente sabe como que se calcula o volume de um cubo, né? O volume de um cubo é sempre dado pela fórmula. Volume é igual a aresta ao cubo, já que é um cubo. Ou então você pode pensar, um cubo não é um bloco retangular, então será a área da base vezes a altura, ou seja, volume vai ser A vezes A vezes A, que no final das contas, A vezes A vezes A vai ser exatamente a aresta ao cubo, tá? São outras maneiras de se resolver, mas bora deixar assim por enquanto. Olha só, na primeira informação a gente usou o que a questão deu. Vamos chamar isso aqui de 1. Faz um direito, professor. Pronto. 1, que o volume é 125 centímetros cúbicos. E a segunda informação que a gente tem é com relação à fórmula do volume do cubo. A fórmula do volume do cubo é que o volume é o valor da aresta ao cubo. Então, olha só. O volume desse cubo eu posso dizer que é 125 centímetros cúbicos. O volume deste cubo eu posso dizer que é a medida da aresta ao cubo. Então eu posso até concluir o seguinte, ó, já que os dois valem a mesma coisa, volume é isso. E volume é isso, é a ideia, a propriedade transitiva da igualdade. Significa o seguinte, ó, que se volume é igual a 125 centímetros cúbicos, que é igual à medida da aresta ao cubo, então podemos concluir o seguinte, ó, se é uma tripla igualdade, então essa dupla aqui também é verdadeira, né? Então, 125 centímetros cúbicos
é a mesma coisa que a medida da aresta ao cubo. Então, basta apenas descobrir qual é a medida da aresta que transforma, que quando eu elevo ao cubo dá 125. E como que eu descubro isso? É a mesma ideia lá de equação quadrática. Lembra que quando a gente tinha x ao quadrado igual a 4, para resolver isso aqui, descobrir o valor do x, bastava a gente pegar e dizer que x é igual a raiz quadrada de 4. Lembra que era mais ou menos, na verdade, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Por que que é isso? Porque toda vez que a gente quer descobrir o número que ao quadrado vai dar um valor, você extrai a raiz quadrada daquele valor. Quadrada vem de ao quadrado. É porque o índice dessa raiz aqui, ó, é 2, ó. E por isso que é ao quadrado. Já que a gente quer descobrir o cubo, né? Assim, ó, o que a gente quer descobrir é isso, ó. A ao cubo é igual a 125 centímetros cúbicos. A gente quer descobrir isso. Então, basta apenas extrair a raiz cúbica do 125. Ou seja, A é igual a raiz, mais ou menos, a raiz cúbica dos 125 centímetros cúbicos. Basta apenas fazer isso. A é mais ou menos a raiz cúbica de 125. Porém, atenção em uma coisa. Isso aqui vai me dar um valor raiz cúbica. Eu não coloquei o cúbico aqui. Deixa eu colocar o cúbico. Pronto, tá aí o cúbico. Atenção em uma coisa. O valor negativo não vai me servir, porque não vai existir medida negativa. Então, vou levar apenas como consideração o valor positivo, não negativo. Então, eu posso até dizer que isso aqui é somente o valor positivo dessa raiz cúbica. Vixe, professor, nunca vi isso. Como é que se calcula raiz cúbica? Raiz cúbica é bem fácil. Deixa eu te explicar como é que a gente vai calcular raiz cúbica, dando, por exemplo, como que se calcula raiz quadrada. Olha só, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 16, tu sabe quanto é de cabeça, né? Ou pelo menos eu espero que você saiba. Raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que 4, né? Por quê? 4 vezes 4 é 16. Mas como que a gente chega nesse 4 aqui? A gente pode usar uma das técnicas de chegar nesse resultado, que é a fatoração. Como é que funciona a fatoração? É só você pegar o 16, que é o número que está dentro da raiz, 16, e decompor ele aqui em números primos, escrever ele como produto de números primos. Ou seja, você vai puxando aqui números primos até ficar irredutível. Então, ó, dá por 2. 16 dividido para 2 dá quanto? Dá 8. Dá por 2 de novo, que vai dar 4. Que dá por 2 de novo, que dá 2. Que dá por 2 de novo, que dá 1. Então, o que significa aqui esses fatores que a gente usou? Significa que 16 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Se eu pego 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, realmente é uma igualdade. E no final das contas, a gente precisa colocar isso dentro da raiz. Ou seja, se raiz quadrada de 16, eu posso reescrever ela como apenas raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Eu posso fazer isso daqui. E olha só, depois eu vou pegar e reescrever isso aqui como potências de expoente 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso será igual a raiz quadrada 2 vezes 2, ó. Só isso aqui, ó. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Ou seja, 16 é igual a 2 vezes 2. Eu não vou colocar 4. Eu vou colocar 2 ao quadrado. Vezes 2 vezes 2, 2 ao quadrado, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, vou colocar lá dentro 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Deixa eu ver se fica melhor assim. Pronto. E agora, a gente vai usar uma das propriedades da raiz quadrada, que é o seguinte. Se você tem um número que está ao quadrado lá dentro da raiz, toda vez ele vai sair, o módulo dele, né? Ou seja, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é como, mais ou menos, se a raiz eliminasse o expoente. Tipo, aqui é a raiz quadrada, então esse quadrado vai eliminar esse quadrado. Vai saindo o 2. Vezes esse quadrado aqui, ó, vai se eliminar com esse quadrado. Vai sair o outro 2 também. Ou seja, vai dar
4. 2 vezes 2 é 4. Por isso que a gente chega naquele resultado que é a raiz quadrada de 4. Não se esquece que o que vai sair aqui é o módulo da base aqui da potência, tá? Então 2, o módulo de 2 é 2 também. Então 2 vezes 2, 4. Beleza? É assim que a gente calcula a raiz quadrada. Porque aqui, ó, é um 2. É um 2 aqui. Agora, como que se calcula a raiz cúbica? Da mesma forma. Olha aí, ó, doença. Da mesma forma a gente calcula a raiz cúbica, que vai ser da seguinte forma. Deixa eu puxar isso aqui, já que isso aqui é só um exemplo. Deixa eu diminuir. A gente vai calcular aquela raiz cúbica ali. A gente vai calcular a raiz cúbica de 125 centímetros cúbicos. Olha só. Quando a gente tem aqui, ó. Acho que é melhor diminuir isso tudo aqui junto, né? Isso aqui é só um exemplo, depois tu estuda um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente tem raiz cúbica de 125 centímetros cúbicos, isso seria a mesma coisa que raiz cúbica de 125 vezes centímetros cúbicos, né? Pois centímetros cúbicos está multiplicando 125. Pronto. Então aqui, ó, professor, significa que se é centímetros cúbicos, já vai cortar com a raiz e vai para fora? Sim, é isso. Os centímetros cúbicos já vai para fora. Falta apenas trabalhar no 125. Bora lá então. Mas antes de tirar para fora, bora ver se dá pra gente melhorar o 125. Como que a gente faz? Fatora o 125. 125. Vamos fatorar aqui, que é decompor ele em números primos. Bora lá, ó. Dá pra dividir por 5, né? 125 dividido para 5 dá quanto? 125 dividido para 5. 12 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Sobra quanto? Sobra 2. Abaixou 5. 25 dividido para 5 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Sobra 0. Então vai dar 25. Beleza. 25. Dá por 5 de novo, que vai dar 5. E dá por 5 de novo, que vai dar 1. Maravilha. Então a gente pode dizer o seguinte, ó. Que 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. A gente não está atrás de raiz cúbica, então eu vou transformar esse 5 vezes 5 vezes 5 como uma potência de expoente 3. Ou seja, 125 é igual a 5 elevado à terceira potência, 5 ao cubo. 5 ao cubo não é 5 vezes 5 vezes 5? Então é 5 ao cubo. Então vai ficar assim, ó, quando eu fizer essa troca ali dentro. Deixa eu pôr aqui no cantinho aqui. Só para ficar uma informaçãozinha bacaninha assim. Pronto, jeita, foi. Então, olha só, como é que vai ficar quando eu reescrever, ó? Isso aqui será igual a raiz cúbica de 125. Eu vou trocar o 125 por 5 ao cubo, pois é a mesma coisa. Se eu pego 5 vezes 5, dá 25 vezes 5, dá 125, é a mesma coisa. Então, vou colocar 5 ao cubo, vezes centímetros cúbicos. E quando a gente faz isso, a gente vai fazer com que tenha somente potência onde o expoente é 3, que combina com a raiz, ó, o índice dela é 3 também. Então, esse aqui vai cortar com esse, é como se ele estivesse cortando. Então, vai para fora da raiz apenas o 5. E depois, centímetros cúbicos com cúbico, vai também sair para fora, multiplicando. Se ele está multiplicando lá dentro, sai multiplicando, tá? Centímetros apenas. Sai todo o expoente. Ou seja, isso é igual a 5 vezes centímetros, 5 centímetros. E voa lá. Tá aí a resposta. A aresta, calculamos a raiz cúbica de 125. Olha que maravilha, ó. Era para ser uma questão sobre volume, a gente acabou chegando até em raiz cúbica. Então podemos concluir o seguinte, ó. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Vamos organizar, que isso está muito bagunçado para o meu gosto. Pôr bem aqui assim. Isso aqui são somente as continhas, tá? As continhas. Isso aqui, ó, se tu tá fazendo uma atividade, é importante tu colocar isso aqui, que é para convencer o teu professor, que com certeza vai falar, e como é que tu chegou nesse resultado aí? Você mostra aqui, ó, professor. Aprendi com um jovem professor o seguinte: A é igual, aí raiz cúbica de 125 centímetros cúbicos vai ser o quê? 5 centímetros. E pronto. Chegamos aí, olha, virou um coração sem querer, olha aí, ó. É a questão do amor. Resolvemos uma questão usando a lógica matemática, tá? Então veja só, vamos resumir aqui, já que a gente aprendeu várias coisas ao mesmo tempo. Foi uma questão, eu até gostei, vai ser minha favorita do livro até então, ó. É uma questão que não envolve somente o que a questão propõe, que é volume, mas também envolve raízes quadradas e raízes cúbicas.
eu precisei lembrar aqui para vocês como que se calcula a raiz quadrada de um número usando a fatoração. Você tem que escrever ele como apenas isso aqui, ó. Se eu tenho 16 e eu quero calcular a raiz quadrada, se a raiz quadrada, aqui o índice é 2, raiz quadrada. 2 ao quadrado, o quadrado é um 2, né? Então aqui é um 2 também. Então tenho que escrever esse 16 como números que tem expoente 2, que é o que a gente fez, escreveu ele como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, usando a fatoração. Substituiu lá dentro, todo mundo que estava ao quadrado foi para fora. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, tá muito pequeno, mal dá para ver. Todo mundo que estava ao quadrado foi para fora, né? Tá aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao quadrado, corta, ficou apenas os 2. Quando você corta, o expoente vai somente a base para fora. Então, 2 vezes 2, 4, que é a resposta. Relembramos isso para calcular a raiz cúbica, porque já que é raiz cúbica, o índice aqui é 3, então eu tenho que transformar o 125 como um número, um produto de números, onde o expoente é 3. E 125, usando a fatoração, cadê a fatoração do 125? Aumentar aqui para ficar bem explicadinho, tá aqui, ó, pronto. O 125, dá para fatorar ele, e a gente descobre que 125 é igual a 5 ao cubo, né? Então, troca o 125 por 5 ao cubo. E centímetros cúbicos também vai sair fora, porque é ao cubo, né? Tudo que é ao cubo vai para fora, já que a gente está calculando a raiz cúbica. Vai ficar 5 vezes centímetros, que é 5 centímetros. E é a resposta. A medida da aresta é 5 centímetros. E você pode confirmar isso jogando na fórmula, ó. Se você pega e quer calcular o volume dela, desse cubo, sabendo que a aresta é 5 centímetros, você vai ter 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos, que chega na resposta também. Olha aí que questão maravilhosa. Comenta aí se a matemática não é a melhor disciplina de todas, né? Galera, foi isso. Espero muito que você tenha entendido, tá? Uma questão que poderia ser resolvida mais rápida, mas como sempre eu tento trazer o máximo de informação para você não ter somente a cola, ter também uma explicação de qualidade. Às vezes eu tenho medo de que eu tento explicar coisas demais e pode acabar confundindo a sua cabeça. Comenta aí se eu devo parar com essa mania de querer explicar demais ou se tá bom assim, tá? Então foi isso, um grande abraço, tá aí o momento do print, ó. Tira à vontade, tá? É importante que você coloque essa informação aqui também das raízes, tá? Raiz cúbica, como você chegou no resultado, que é para surpreender o teu professor. Galera, foi isso. Um grande abraço. Aqui foi o Jovem Professor e valeu. Comenta nem que seja obrigado. Logo em seguida vai estar aparecendo o próximo vídeo e falou, tchau, fui.